Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Fernando Bezerra. E o nosso tema é uma lei sancionada nesse dia em que gravamos o programa Argumento pelo presidente interino Michel Temer, que diz respeito à renegociação da dívida dos caminhoneiros. Não é só isso, nós vamos pegar os detalhes com o senador. Mas, a princípio, esse é um dos pontos importantes da lei sancionada, que fez parte de uma medida provisória, que foi analisada por uma comissão que o senhor presidiu, não é isso, senador? Com certeza. Na realidade, nós tivemos no dia de hoje a sanção dessa projeto de lei de conversão, que é originária da medida provisória 707. Isso. Ela tratava da dívida dos caminhoneiros, abrindo espaço para a renegociação dos financiamentos para a aquisição de caminhões, de veículos. Essa foi uma reivindicação, desculpa interromper o senhor, só para você que nos assiste se lembrar, que gerou protestos, paralisações, dificuldade na distribuição de carnes e de outros produtos. Era um dos itens da pauta de reivindicação do movimento dos caminhoneiros, então ela acaba, portanto, de ser formalizada, de ser atendida, abrindo espaços, portanto, para a repactuação dessas dívidas, desses financiamentos. Mas não tratava só disso a medida 707, a medida provisória 707. Sobretudo, ela aqui no Congresso Nacional, ela passou a tratar de uma série de outros temas. Um dos temas importantíssimos foi, primeiro, a prorrogação do cadastro ambiental rural. Esse cadastro vencia no mês de maio, e aí, se não houvesse a prorrogação do prazo, como se verificou no PLV, que vai agora para o final de 2017, que vai dar espaço para que os estados que estavam atrasados no cadastro ambiental rural possam agilizar os seus serviços sem prejudicar o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, aquele que vive do agronegócio, que depende de financiamento junto aos bancos oficiais. E sem o cadastro ambiental rural, você estaria vedado de poder contrair financiamento. Então, essa é uma boa notícia, pacifica, tranquiliza e dá tempo dos estados cumprirem com a sua obrigação. E o outro tema importantíssimo, que deixou muito animado todo o setor rural, notadamente o setor rural do Nordeste brasileiro e particularmente daqueles que vivem no semiárido do Nordeste brasileiro, foi a renegociação da dívida e dos instrumentos de liquidação da dívida que foram acumulando ao longo da década de 90, da década passada e, sobretudo, agora, em função dessa estiagem que se prolonga já pelo 5º ano consecutivo lá no semiárido do Nordeste brasileiro. Então, o presidente Michel Temer orientou a sua equipe econômica, eu quero aqui registrar o esforço do ministro Meirelles, do secretário executivo da Fazenda, Eduardo Guardia, do ministro do Planejamento, Diogo, mas também registrar o trabalho do senador Romero Jucá, do senador Eunício Oliveira, do presidente da nossa casa, o senador Renan Calheiros, que deu todo o apoio para que os membros da comissão mista pudessem negociar e ter a melhor interlocução com os representantes da equipe econômica. O que é que se conquistou? Se conquistou, primeiro, condições de liquidação de dívida em condições boas, ótimas, eu diria. Dentro, por exemplo, das possibilidades de quem está tentando produzir no semiárido, né? Com certeza. Você veja bem, quem deve até R$15 mil poderá liquidar a sua dívida com um rebate de 95%. E aí se criou faixas de 15 a 30, de 30 a 100, de 100 a 200, de 200 a 500 e acima de R$500 mil, faixas de rebates para permitir que os produtores rurais possam honrar com as suas obrigações. Ou seja, viabilizou a atividade nessa região, né, senador? E pela primeira vez se faz justiça com aqueles médios e grandes produtores rurais. Porque a seca, quando vem para todo mundo. Ela não atinge apenas o pequeno. Então, pela primeira vez, existe o reconhecimento de que as dificuldades no setor rural, ela é maior, sem dúvida nenhuma, para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, mas a ela também atinge com muita força o pequeno, médio produtor, o médio produtor e o grande produtor. E quando a gente fala de grande produtor no semiárido do Nordeste brasileiro, não é grande produtor, como a gente está falando, para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste. Não é nessa escala, não. Estamos falando de atividades de
produtores rurais que não têm mais de 1.000 hectares, 2.000 hectares. Portanto, são pequenas propriedades quando comparadas às propriedades extensas de produtores de soja, que chegam a 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil hectares. Então, é outra realidade. Então, primeiro, registrar que houve esse reconhecimento, então as condições para a liquidação são muito boas. E também não se pôde resolver tudo, parte da dívida do setor rural do Nordeste brasileiro, uma parte é financiada com recursos do Tesouro e outra parte é financiada com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE, ou em operações mistas. Então o governo decidiu resolver agora, dando um primeiro passo, dando as condições não só de liquidação, mas de renegociação. Entendi. Então, para essas dívidas contraídas com recursos do FNE ou mistas, se dá um prazo de 3 anos de carência e 10 para pagar, em condições de juros também bastante facilitadas, o que significa a redenção dessa atividade no Nordeste brasileiro. Significa dizer o quê? Que aquele pequeno produtor, que o médio produtor, que estava fora do banco, que não estava investindo na sua propriedade, ele vai poder agora arrumar a sua vida, renegociar a sua dívida e voltar ao banco para pegar novos empréstimos e poder investir na propriedade. Isso certamente vai gerar emprego, vai animar a economia rural do Nordeste brasileiro. Portanto, a gente quer registrar os nossos agradecimentos ao presidente Michel Temer, que teve sensibilidade para, mesmo num momento difícil, poder apoiar os pequenos, médios agricultores do Nordeste brasileiro. Essa foi uma grande notícia. Tá certo, senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha também agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Querendo rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.